Bom, seja bem-vindo à nossa primeira aula grátis aqui. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que você aprendeu na faculdade, né, o que ainda falta para você atender um paciente de verdade, porque existe uma grande diferença, né, entre o que a graduação vai te preparar para fazer e o que realmente acontece dentro de uma prática clínica, né, o que você realmente tem que avaliar, o que tem que ser pensado, como que você constrói esse pensamento. Fica um pouco difícil, né, você correlacionar as duas coisas, porque você tem muita disciplina, tem muito conteúdo, aí você está preocupado com prova, aí você tem que fazer outras coisas além da faculdade, né? Aí tem demanda de trabalho no meio, então fica difícil você se enxergar às vezes, né, como profissional. Então a linha aqui é justamente para discutir um pouco sobre isso, né, conversar um pouco sobre, eu vou dar algumas instruções aí, e né, no finalzinho eu falo um pouquinho aí sobre o meu curso, né, que seria basicamente da onde vem essas aulas, certo? Como funciona na prática então, né? Você aprendeu o que, né? Fórmula de gasto energético, macronutrientes, patologias, bioquímica, técnica dietética, conteúdo técnico sólido e necessário, né? Então isso aqui é inegável, né? A base da faculdade ela tem sua importância ali. O que geralmente fica de fora? Como é que você conecta tudo isso dentro de um consultório real, né? Então como pensar, né? Não apenas calcular. Como formar uma hipótese, né? Antes de prescrever. Então, né, tem que ter esse processo, né, que a gente não tem uma disciplina específica na faculdade sobre como que você desenvolve um raciocínio clínico, né? Tipo, você não tem uma disciplina de ambulatório, por exemplo, né? Você não tem uma disciplina nutrição clínica, né? Que vai agregar tudo que você aprendeu no curso e no final você vai aprender. Geralmente isso está implícito no estágio, né? Só que dependendo do estágio, né, da forma que é conduzido, né, da forma que é feito ali, né, não fica suficiente para você entender o que de fato precisa, né? Então a ideia é justamente isso, né? Esclarecer um pouco essa ideia, você aprender a diferenciar isso e enxergar, né? Como que você pode, por exemplo, formar uma hipótese, né? Como é que você pensa, né, nos cálculos, né? Porque tem muito raciocínio que vem antes para você começar efetivamente a aplicar tudo isso daqui, certo? É o dado que a maioria ignora, né? É o que o paciente não diz também é dado clínico, tá? Então ele não vai te contar espontaneamente que fez dieta de 800 calorias por 3 meses, que usa termogênico, que a relação dele com a comida é carregada de culpa. Tudo isso existe e muda a conduta. O raciocínio clínico começa antes da anamnese, né? Começa no momento que o paciente abre a boca pela primeira vez. Essa visão que eu gosto de trazer lá no meu curso, né? Que o primeiro contato com o paciente ele é muito importante, né? Porque ele pode te dar um dado clínico que vai mudar completamente ali sua conduta. Geralmente, né? Perfis de paciente variam muito, né? Então, possa ser que signifique receoso de contar alguma coisa. E essas coisas, né, geralmente tem um grau de relevância clínico para a gente muito grande, né? Então, olha aqui o exemplo, né? 800 calorias por 3 meses, né? Ele tentou ali uma restrição bem severa, né, de caloria. Isso, obviamente, vai impactar no estado nutricional, vai impactar no metabolismo dele, né, que vai estar respondendo completamente diferente, né, aos alimentos. O uso, né, às vezes de termogênico, né, algum outro recurso ali que acaba afetando a dinâmica, né, do corpo. Então, tudo isso daqui tem que ser avaliado, tem que ser perguntado com mais calma, né? Tem que ser também perguntado com viés não tão invasivo, né? Tem essas técnicas que geralmente eu ensino também, como tem que ser conduzido, né, especificamente, né? Então a ideia é essa, né? Que esse é um dado que você tem que realmente ir atrás, você tem que colocar e considerar nas suas hipóteses para realmente gerar uma conduta ali mais correta possível. O erro mais comum desse ser informado. O que acontece na prática? Vamos lá. O paciente senta, você já está pensando na taxa metabólica basal, fator de atividade e déficit calórico, né? Que foi o que a faculdade foi te passando por ali. Mas você ainda não sabe nada sobre quem é essa pessoa de verdade. Né? Então, antes de pensar na fórmula, a gente tem que primeiro pensar aqui na pessoa, no paciente. Né? Provavelmente vocês já escutaram isso, mas eu vou aprofundar um pouco mais. O que deveria acontecer antes de calcular, você tem que entender. Né? Então, de prescrever e escutar. A anamnese não é um formulário, né? Onde o raciocínio começa. Então, a anamnese, né? Ela não é uma coisa tão burocrática, mas você tem que dar uma atenção real para ela, tá? Não dá para só fazer uma conduta ali do você se virando do jeito que dá, né, sem um preparo real, né, do que tem que ser perguntado. Geralmente a gente tem protocolos específicos para isso, né? Você tem uma fichinha lá do paciente, né, que você vai anotando as coisas. Mas aqui nem se aplica a todos, né? Geralmente sempre vai ter uma pergunta a mais que você vai querer fazer. Vai alguma coisa que você tem que investigar a fundo que realmente é necessário para dado clínico, que você vai ter impacto ali na hora de raciocinar. Né? Às vezes você coleta muita coisa inútil ali na hora, né? Acaba acontecendo mesmo, né? Ou o paciente desvia o assunto, né? Acaba indo para umas coisas aí que não te interessa, para pensar aqui na conduta. Então a diferença é realmente aí, né? Você entender os critérios da anamnese, né? Como que você conduz e como tem que ser feito. O que separa do nutricionista com o mesmo diploma, então, né? Um prescreve para peso do paciente, né? Outro prescreve para o metabolismo do paciente, né? E aqui tem uma grande diferenciação que eu já vou comentar. Uma trata a queixa, a outra investiga a causa. Um muda o cardápio quando não tem resultado, o outro investiga porque não teve resultado. Um aplica o protocolo, outro constrói o raciocínio clínico. Então é isso, ó. Vamos pensar aqui, né? Um paciente, né, que você prescreve para o peso dele.
Nem sempre você vai querer uma abordagem de déficit calórico, né? Uma abordagem de viés de perder peso, não, né? Às vezes você tem que ter um viés, corrigir o metabolismo antes, né, do paciente para depois ir trabalhando com o déficit, né? Então nem tudo se resolve com déficit. Geralmente é uma coisa bem errônea aqui, né? Achar que qualquer paciente tem que ser tratado assim, que dá para agir dessa forma. Um trata a queixa, né? Outro investiga a causa. Então é justamente isso dele falar, eu tô com constipação, né? Ah, joga fibra para ele, tá bom, né? Não é bem assim que funciona, né? A gente tem que investigar um pouco mais a fundo, correlacionar alguns sintomas, correlacionar alguns exames para realmente chegar numa conclusão, né? Não dá para você só sair prescrevendo a partir de uma queixa só dele, né? Porque as queixas também elas são muito parecidas dependendo do perfil do paciente, da comorbidade, e você sim pode acabar deixando passar alguma coisa, tá? Então é essa avaliação que você tem que ter. Um muda o cardápio quando não tem resultado, o outro investiga porque não teve resultado, né? Então, é um errôneo também, né, você querer mudar ali o seu cardápio às vezes por inteiro, né? Porque assim, às vezes o erro não está no cardápio, às vezes você errou a prescrição, né, da taxa metabólica basal, os cálculos, às vezes a forma que você prescreveu ali não ficou fácil para o paciente seguir porque tinha alguma coisa não tão óbvia assim, né, na hora da consulta que você não viu, né, deixou passar, então isso prejudicou diretamente ali na adesão dele. Um aplica protocolo, outro constrói raciocínio. Então é justamente isso, né? Você querer uma ficha pronta, né? O protocolo, aplicar e colocar na mesa é fácil, né? Agora você construir como você agir além desse protocolo que tem ali na sua mesa já é uma ideia completamente diferente. Então a faculdade te ensina a responder perguntas, a clínica te ensina a fazer perguntas certas. Essa é a diferença de calcular e pensar clinicamente. Então é isso, né? Geralmente a faculdade ela vai te ensinar muito nesse viés assim, né? De, se o paciente falar e perguntar tal coisa, o que eu falo, né? Então fica muito nisso, né? Mas a investigação real, a ideia que você tem que criar, né, em volta disso é uma coisa, um processo de construção, né? Que você tem que fazer, é um processo de estudo, é um processo que você tem que saber que tem um começo, meio e fim, né? Que você tem que guiar. E geralmente é o que eu trabalho no meu curso, né? Eu faço justamente esse link para você entender qual é a linha que você tem que trabalhar correta, né? Sem você pular etapas e também não deixar passar nada que pode realmente mudar completamente a sua ideia, né? E que obviamente vai impactar ali, né, o paciente a longo prazo. Então, o questionamento que fica aí, né? Pensa na sua última consulta, né, ou de estágio, enfim, você saiu com a hipótese clínica formada ou o cardápio já montado, né? Você sabe por que prescreveu o que prescreveu ou seguiu um protocolo porque era o que aprendeu, né? Então você viu lá que o paciente ele tem supostamente diabetes, né? Então você colocou o carbo dele lá um pouco mais baixo, né? Foi isso que você fez, né? Você considerou outros critérios, né, que podem estar instigando nessa essa resistência à insulina, né? Outra comorbidade que pode estar associada, né? Será que realmente você só modular o carbo é a resposta certa, né? A resposta que você tem que usar ali, né? Porque geralmente é o que a faculdade te ensina até ali, né? Mas existe muita coisa além, né? Existe muita coisa a ser avaliada, muita coisa a considerar. Então, né, basicamente essa é a ideia, né, esse questionamento que eu quero levantar para você, né, para você poder refletir. O que vem depois dessa fala, então, né, existe um caminho estruturado para desenvolver isso na anamnese que gera hipótese, comorbidades que mudam a conduta, exames lidos com critério, gás calculado para o metabolismo real. Composição corporal aplicada na prescrição, casos clínicos do início ao fim, né? Então isso aqui basicamente é o que compõe o meu curso, né? Então ele é fundamentado exatamente nisso, né? É o que eu falei, ele não é um substituto, né, da faculdade. Ele é um curso aqui pensado justamente, né, para quem ele está com aquela insegurança, né, aquele receiozinho de chegar para a clínica ou até para o estágio também, né? E não sabe, né, exatamente o que fazer, por onde começar, como é que funciona, né? Porque, igual eu falei, não tem uma disciplina especificamente, né, nutrição clínica, né? Tem um estágio, mas a disciplina, né, às vezes deixa faltar, fica difícil você linkar algumas coisas ali. E o Clínica Real aqui, ele acaba resolvendo isso, certo? Então, eu vou deixar na descrição aqui, né, para vocês quiserem conferir, né? Tem meu Instagram também que vocês podem acessar, que eu vou deixar, né? Então, vocês vão encontrar esse curso de uma maneira bem fácil. Eu, né, tô postando esse vídeo aqui agora, né? Mas ele vai estar, provavelmente vou lançar ele por volta ali do dia 4, né, de maio de 2026. Mas né, se você acabou vendo esse vídeo antes, né, fica ali na minha lista de espera também, né? Eu fico ali disponível, né? A gente pode conversar, trocar uma ideia. E é isso, né? E guardo vocês aí no Clínica Real, certo? Obrigado pela atenção.